Nessa temporada do Expresso Futuro, a gente veio para a Estônia, um pequeno país no Mar Báltico que faz fronteira com a Rússia, para mostrar como é que ele se transformou num gigante da tecnologia. A Estônia hoje é um farol para qualquer pessoa que pensa em inovação. Como podemos aprender com as suas ousadias e decisões? Essa é a busca do Expresso Futuro. Pessoal, a Estônia sofreu um ciberataque gravíssimo em 2007 e a razão que é atribuída para esse ciberataque foi uma estátua. O que aconteceu? Em Tallinn, a Estônia removeu uma estátua de bronze do combatente russo que representava o dia da vitória para a Rússia, que é quando a Estônia foi libertada do domínio nazista, só que foi colocada sob o domínio soviético por décadas, depois disso. Então a Rússia vê isso como uma libertação, como algo que eles fizeram de benéfico para a Estônia. Só que os estonianos veem isso como uma passagem de um domínio, no caso dos nazistas, para o domínio soviético que subjugou o país por muito tempo. Então quando essa estátua ela foi retirada, o que aconteceu? A Rússia ficou enfurecida, achou que aquilo tinha sido uma calamidade e, na sequência, lançou esse ciberataque, que foi o maior ciberataque da história que foi feito aqui contra a Estônia. The 2007 cyber attacks, which sometimes get called Web War I, was the first time that one country used cyber attacks as part of a broader attempt to politically influence another country. So in this case, Russia wanted to really destabilize the government in Estonia and have a more Russian-friendly government come into power. I think for us it was a wake-up moment. We realized that even if we have a secure physical border against unfriendly countries, or they're far away, they can still influence what happens inside our countries virtually. And I think that seems obvious to everyone now, but that was not obvious in 2007. And so that really influenced our entire thinking about cyber. And let me tell you maybe some of the big lessons we learned. The first is that it's not something the government can do on its own. We really have to have a close partnership with the government, of big private companies, telecoms, banks, the startups, and society as a whole. And everyone has to play a part there. And the second big takeaway is that even though these attacks are going on all the time, it's a bit like sort of preparing for a conventional war. You have to practice and exercise for the worst case scenario. And so you have to use a combination of laws, but also sort of building community and culture to do that. Esse aqui é o maior exercício de cibersegurança do mundo. Esse exercício aqui é feito pela OTAN, chama Locked Shields. A gente está simulando a guerra digital. O que acontece quando um país é atacado digitalmente por outro, tá? Então, eles simularam dois países. Um país está na defesa, o outro país está no ataque. E detalhe, eles simularam tudo. Isso aqui, por exemplo, é equipamento industrial. Dá para ver aqui que é fábrica, usina nuclear, e aqui está a parte da infraestrutura de eletricidade, que pode ser atacada por meio virtual, tá? Aqui você vê o mapa do sistema de água, que também pode ser atacado pelos hackers, Então, o objetivo do time atacante é derrubar o fornecimento de água. Você consegue ver aí a galera participando, Quem está de camiseta vermelha está no ataque, camiseta verde está sendo atacado e tem um time azul que a gente não está vendo aqui, que está na defesa, para tentar segurar o ataque.
E é claro que tinha que ter brasileiro aqui, né? Eu estou aqui com o Luciano Mena. Luciano, é a terceira vez que você participa do Locked Shields? Isso, é a terceira vez. O Brasil, para participar, ele precisa ser convidado por países da OTAN. E nós temos a sorte de Portugal e Espanha nos convidarem. E nós jogamos a parte técnica e a parte estratégica. E o Brasil é muito atacado? Sim, o Brasil sofre muitos ataques. É o segundo mais atacado nas Américas. O governo sofre ataques, a defesa também é o alvo. E várias empresas privadas e públicas brasileiras sofrem ataques diários. Então, temos que investir, temos que nos preparar para obtermos resiliência, continuar operando mesmo sob ataque. Cibersegurança é um negócio que não é só do governo, né? É um negócio que envolve as empresas, a academia, sociedade civil. Quanto mais gente estiver cooperando, como a gente está vendo aqui, melhor e mais robusta a cibersegurança, né? Exatamente. E foi por isso que o governo criou aquele Comitê Nacional de Cibersegurança. Isso. Para trazer não só a parte de governo, mas o setor privado. Todos podemos ser atacados, as pessoas são alvos, elas têm que ser educadas digitalmente. Você vê esses golpes que nós recebemos todo dia no celular, por exemplo. Nós somos alvos e quanto menos a pessoa tiver conhecimento, mais fácil será alguém atacar e chegar em uma infraestrutura crítica, por exemplo, através de uma pessoa que não foi adequadamente treinada. Eles falaram uma coisa aqui que eu adorei, que é assim, a gente às vezes pensa nas pessoas como o elo mais fraco, né? Que é onde o ataque acontece. E o objetivo é reverter isso, é transformar as pessoas na primeira linha de defesa contra os ataques. Qual que é o objetivo dos atacantes? Derrubar a energia elétrica do país, derrubar o sistema de água, impedir que o sistema de água continue funcionando. Qual que é o papel que o Brasil está desempenhando aqui nesse exercício? Nós somos uma das equipes estratégicas, então nós contribuímos com a nossa visão de solução de crise, também a postura diplomática. O Brasil ele é referência diplomática no mundo. Sim. Na parte técnica, nós temos uma equipe que vai apoiar a forense computacional. Essa equipe vai conseguir identificar os ataques e atribuir a responsabilidade. Estudamos o ataque e verificamos. Foi Sônia que fez o ataque, foi o grupo tal. Que bom, então o Brasil não é só um observador, né? A gente está contribuindo na análise forense, na questão da operação diplomática. Exato. Isso é extremamente importante. Né? E o que a gente aprende aqui leva para o nosso exercício de lá. In cyber, there are a lot of malicious actors, and they don't really care quite often where they create confusion or where they steal money. They only want to create chaos or ROAS. So everybody is a legitimate target for them. Criminals don't know borders, so we need to work together to bring them to justice in our cooperation. Do you think artificial intelligence is making your life easier or harder? I believe in cyberspace we are going through a heavy transformation where artificial intelligence takes more and more role, but it's not only in cyber. I think humankind as a whole is going through the most significant transformation of our history. That means that new intelligence, artificial intelligence will be next to us and probably will be equal or even more capable in the future. So we all, in all different fields, we need to adapt that. In cyber, it's the same way. But like human intelligence can be good or bad against us, the same way AI can be a tool in the hands of attackers or tool in the hands of defenders. And in the future, if we talk about general AI, then it might make up its own mind, and then it's very difficult to guess which side it will choose, if any. Pessoal, isso aqui é a guerra do presente e do futuro. Então, estar preparado para ela é absolutamente fundamental. Eu acho que uma coisa que pouca gente sabe é que a Estônia hoje é o país que é responsável pela defesa cibernética da Europa como um todo. Por causa da experiência do país em 2007, eles aprenderam essa dura lição de que a guerra moderna não é mais só lutada com armas, mas ela é também uma guerra cibernética. E você tem que estar preparado para isso. Eles se transformaram totalmente
para liderar, inclusive dentro da OTAN, a capacidade defensiva e ofensiva com relação à tecnologia. Estonia is one of the countries that put serious resources into it, that has performed well in the attacks. But I would also say that this is such a dynamic field that knowledge isn't very much comfort. Just because we are among the best and we've done everything right and we've done a lot of hard work doesn't mean that tomorrow we couldn't be exposed to a fundamental vulnerability. And unfortunately, with cybersecurity today and everything that's happening with AI, it is impossible to prepare for everything. The superpower you have to have is to react very quickly. So what is the state of it right now? Estonia effectively has been in a constant state of cyber war since 2007. And it's become particularly intense since 2022. Estonia is not at war with Ukraine. However, Russia and Russia-allied actors have basically been treating countries most closely allied to Ukraine as if they were at war. So first of all, we have constant cyber attacks, but also an increasing focus on attempting to use ransomware against systems, so basically to destroy systems, to delete data, to really sort of have a more destructive effect with the attacks. And what we've also seen is the physical infrastructure of a digital society being attacked. We've seen interference with GPS, potentially with satellite communications coming from Russia. When we talk about cyber, there's both the logical attacks, the bits and the bytes, the things that computers do, but there's also the physical world around us, which is vulnerable. And we have to remember that everything computers do still has a very physical basis. But it's very clear that in any modern war today, you absolutely focus on the digital because we're all so dependent on it in any country. Nesse lugar aqui, dá para ver exatamente um resumo da história da Estônia e de Tallinn, né, da capital. Os prédios que estão ali à esquerda são os prédios da época soviética. Então dá para ver que a arquitetura é bem típica desse período em que a Estônia esteve dentro da União Soviética. Logo depois, a gente vê ali as torres medievais, que é o centro medieval da Estônia, que, aliás, curiosamente, tem um monte de empresa de tecnologia que funciona lá hoje. E logo ali a gente vê os prédios modernos, com a arquitetura moderna, né, da Estônia do presente. Então isso aqui é um símbolo, né, de mudanças que ocorreram através de décadas e décadas e que fizeram com que o país vivesse vamos dizer, períodos muito distintos. Torre, muralha, tudo isso características medievais, né? Que é a ideia de que cada um por si. Não tinha estados nacionais, não tinha polícia, não tinha ninguém, não tinha exército de um país. Cada um tinha que ter o seu próprio exército. E o resultado disso é isso, todo mundo tendo que construir muralha, torre de vigilância para se proteger contra possíveis inimigos voltando. Então, nesse sentido, o Estado Nacional é uma bela conquista, né? Ele nos poupa de ter que viver com medo o tempo inteiro, construindo muralha em qualquer lugar que a gente mora. São 8h30 da noite, dá para ver que tá claro ainda o dia. Mas eu quero mostrar um bar aqui na cidade, que é o DM Bar. O que tem de especial nele? É um bar que só toca música de uma única banda, que é o Depeche Mode, que é uma banda de synth pop, que iniciou nos anos 80. Um clássico, inclusive eu gosto muito da banda. O símbolo do bar é a flor que tem na capa do disco Violator, que é um clássico deles. E é muito interessante porque esse bar existe há décadas e ele só toca músicas dessa banda. Então a gente vai entrar nele e adivinha que banda que vai estar tocando. Só pode ser uma, que é o Depeche Mode. Vamos lá.
Inclusive, a banda já veio aqui, tem o autógrafo deles em vários lugares e virou tipo uma embaixada informal do Depeche Mode em Tallinn, na Estônia. Você pode se perguntar, o que esse bar que toca só Depeche Mode tem a ver com a Estônia? E eu vou te responder, tudo. A Estônia é sobre decisões ousadas. Por exemplo, em 1997, decidiram colocar a internet em todas as escolas. Agora estão decidindo colocar IA em todas as escolas. E esse bar fez a mesma coisa. Decidiu tocar música só de uma banda e com isso ele está na ativa há décadas. E muitos outros bares já fecharam. Decisões ousadas é com a Estônia mesmo. How do you say cheers? It's a very complicated word for Portuguese. Terroristas. You basically are fusing metal with traditional Estonian music, right? How did you guys get there? This is all coincidence, actually, because when I was younger, let's say during the Soviet times, I can say that hard rock music was even forbidden. So thanks to Finland, we could see the TV and see even your popular bands like Sepultura. Yes, Sepultura. And then I and Lauri is not here right now, began to listen, this Scandinavian music like black metal scene or something. And they had this Viking metal style music. And I loved it and tried to make it myself, not the Viking metal, but try to do something. Well, usually I say that we play heavy metal with Estonian traditional instruments, and if you like it, then you like it. If you don't, then you don't. It's easy. In Estonia, we kind of mainstream band. The audience is like little children to elderly people and everything there between. If I understand it correctly, when you played in Brazil, people were singing with you in Estonian, right? Yes, you have some true metal fans. It was the biggest surprise because usually when we go abroad, you meet Estonians everywhere. And then I told the guys, hey, listen, some Estonians in Brazil have come to watch our show. They were not. But they were singing in our songs in Estonian. This was so heartwarming, surprise. Many people, because of metal, came to Estonia to learn Estonian language in university. This is actually great because people have a lot of passion, and if they are fans, they basically become interested in the culture as a whole. Yes. So I think you guys should consider yourselves as ambassadors of Estonia. People forget that who is taking the message from the country, is people creating art that is powerful and everything. And like Sepultura said, you have to keep your roots. Yes, right? You know how is bloody roots in Estonian? The Juured. Juured. Verised juured. Verised juured. Sorry for my pronunciation, man. It's really bad. To the true ambassadors of Estonia. Thank you, Markus. Thank you, Raivo.
todo lugar onde tem a bandeira da Estônia, tem a bandeira também da União Europeia e tem a bandeira da Ucrânia. Hoje, a Estônia é o país que mais apoia a Ucrânia em várias coisas, inclusive na questão de serviços digitais e cibersegurança. How much of the technology of Estonia was used in Ukraine? Because Ukraine basically built a digital state, I would say maybe at the same level of Estonia in a very short period of time, right? So Estonia played a decent role. I always want to humbly say that at the end of the day, the work has to be done by each country itself. So the initiative, the drive has come from Ukrainians. But what the Ukrainians have said is that having the Estonian expertise and the technology saved them at least several years. And at Locked Shields, we could see that the red team, blue team exercise also involved campaigns, like disinformation campaigns and other stuff. Do you have to protect in that regard as well? Absolutely. It's difficult in any democratic society because you have to find this sort of, you have to know the difference between misinformation, disinformation versus free speech. And this has been a very complex discussion in every free country, you know? There clearly is malicious speech that shouldn't be protected. And now, of course, we're in this moment where there's an explosion. Because until now, it's still, in some level, been human. So it might have been people outside of your society. And then you say, okay, you know, we have a democracy where we say that the opinions inside of our society have a privileged status. And if it's clearly an outside government influencing it, we have legal means to deal with it. But now, increasingly, you know, a bot can come up with something that looks human, feels human. And so we have to also think about how do we draw that distinction. And on some level, it sounds really almost silly, but the basic distinction is it a human being expressing this opinion or not? And so the ability to make that distinction becomes more important. One of the superpowers that Estonia has had, including for security, is digital identity and having a secure digital identity. Because we've always been able to verify at a distance that we're interacting, and that solves a lot of these fraud and identity theft questions. But now we can also solve a much more basic question: is there a human being on the other side? Generative AI is a massive accelerator for a couple of types of things. One of the things that it's an accelerator for is writing code. If you think about what it is at the technical level of cyber attacks, I mean, it's writing code and looking for vulnerabilities in code. Well, Gen AI can do that. So you scale up, for a cyber criminal, you can scale up your operation massively. So what we're just starting to see now is more and more and more of everything. The volume's going up. And a lot of the structures and the systems that countries, companies, individuals have put into place, they just fail. This isn't your Nigerian prince email anymore. Like, this is really sophisticated stuff. And even very cyber-aware people we're seeing are falling prey to these attacks. What advice, as a cybersecurity expert and a public policy expert as well, would you give to a country like Brazil? Let me start with something that sounds philosophical, but it's actually very concrete, which is to have a high level of ambition. If you look at the results of digitization in Estonia, it's not just that we're good in technology. It's been that everything from transparency to the quality of schools to economic growth, technology uses turbocharge things. And we're in this moment with AI where we're going to have another exponential growth round. And so don't assume that the results you can achieve are only linear. Dare to dream. That will create a conflict between the status quo and what technology could enable. And in some ways, it's a numbers game. We need to have, in a country of Brazil's size, thousands of people working in a whole lot of different places, because there wasn't one single top-down change in Estonia. We had people in every sector coming up with crazy new ideas and putting them into play. The people in Brazil who know what is wrong and who have visions on what to fix it, they're there. You don't have to go and import these people. You do need to be good at hearing them and doing reforms that may be uncomfortable. The changes, of course, are societal, and they're ultimately about building a society that's more adapted to the future, but also better for its people. A gente está gravando o Expresso Futuro aqui na Estônia há vários dias e tem uma coisa que está presente como se fosse o elefante na sala do programa. E essa coisa é a guerra. A Estônia está inovando, está melhorando a vida das pessoas, está enriquecendo, mas ela está vivendo à sombra da possibilidade de guerra
e de forma iminente. Hoje, que é um dos últimos dias da nossa gravação, daqui a pouquinho vai ter o teste das sirenes que alertam a população estoniana em caso de bombardeio ou invasão. Não só isso, o governo ele criou um site que tem instruções para como os estonianos devem agir em caso de invasão do território deles ou de ataques vindo de fora por mísseis ou drones. Eu li esse material e é algo muito triste. E assim, é algo que nós no Brasil a gente nunca experimentou, que é a realidade da guerra à sua porta. A Estônia está vivendo isso hoje. É um país que alcançou uma estabilidade desde a sua independência, faz parte da União Europeia, da OTAN, mas é um país em que, se você conversa com a população, todo mundo aqui está se preparando para uma situação de guerra em que, infelizmente, existe a possibilidade de cada pessoa ter que pegar em armas para defender o país. This has happened before, or is it the first time? We've had like a few smaller drills that are like locally, like in case of chemical oil spill, but these have been like close to like railway stations, but this is the first time nationwide. When the war in Ukraine started, we started like preparing like the bunkers for air raids, and if you build a new apartment house, it's obligatory for them to include bunkers into the design. I mean, it's a really scary reality even to consider. So we are trying to convince ourselves that, you know, it's for a crisis, not per se for war, but, you know, actually everybody knows. The vitality of the city, we see it's really vibrant, things are going well, and you have to deal with this shadow of war, which is completely horrible. Nobody of us actually believed, or like we were refusing to believe that there's gonna be war in Europe. Although we knew what happened to Crimea and Donbass, I mean, the war in Ukraine actually have, you know, has been for years, and also with Georgia. So I mean, somehow we, like, even though we know the reality, we were blocking. So it was like when they actually started to try to take Kiev, when we finally realized that it's like, can't hide it from ourselves anymore. Yeah, and thank you so much for having us here to live this experience with you. Our hearts are with Estonia, so I hope everything will be okay, and it will be okay. Like, yeah.